Fala, traders. Vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Bora para a leitura de índice, leitura gráfica de hoje. Acabei realizando uma venda, tentei zerar aqui alguns contratos, porque vi que tinha errado a posição. Tentei zerar um pouco aqui para aumentar o meu stop, né? Acabei demorando demais. Fiquei esperando um pouco, foi voltando e aí acabei estopando. Aqui eu já vi que a operação tinha sido ruim. Tentei zerar aqui, cliquei errado, faz parte. Foi na hora do susto aqui, logo na abertura. E acabei clicando errado. Mas era uma venda, na verdade. E acabei zerando a posição aqui em alguns pontos. Ficando com um pouco... Deixa eu ver quantos lotes fiquei aqui. Ainda fiquei com 20 lotes. Poderia ter zerado aí mais uns 10 tranquilamente. E jogar um médio um pouco mais para cima. Pelo menos acima das 200. E teria funcionado aqui. Demorei demais para fazer. Porque eu só faço uma operação e assim que eu estopo, eu encerro o dia. Por isso que eu tentei zerar um pouco da posição, porque ficou um stop muito longo. Né? Ó, stop de 500 pontos. Mesmo que eu tivesse entrado no rompimento da barra ou no rompimento dessa mínima, deveria ter entrado com 15 lotes. E acabei errando na operação. Foi um pouco de ansiedade aqui. E acabei clicando na venda. Foi uma excelente barra aqui, saindo na inversão das médias, próximo da 200. Rompendo esse padrão de cunha, né, que deixou do dia anterior. Ó, uma cunha de baixa. A cunha de baixa ela pode sinalizar tanto uma reversão, né, para uma alta, quanto uma continuidade do movimento. Então, a partir do momento que ela rompe, ela pode fazer um pullback ou até aí mesmo ir reto. E a gente trabalhar com a projeção dela, né, para baixo, do topo, a partir do topo com o rompimento. E aqui tínhamos também a média de 200 do 5. E esse foi o meu erro aqui, que ficou fora do meu operacional. Ó, a média de 200 subindo. Então vendi na cara da 200 aí, sem aguardar uma boa formação do 5. Outro erro. Não aguardei nem a barra fechar. Então ele não acionou nem no 5 e nem no 2 minutos. Foi até um acionamento aqui pelo rompimento. Poderia entrar nesse rompimento, porque ele fez um rout nas médias e estava ok. O stop técnico ficaria em cima aqui. Teria estopado, né? Ó, teria estopado aqui, violinou e o mercado foi embora. Mas se fosse pela barra de ignição, ele não acionou. Então era um detalhe aqui que a partir do ponto que ele não aciona a barra, já sinaliza que provavelmente pode acabar falhando e estopando, né? A partir do momento que ela não aciona. E aqui o mercado foi subindo aqui de forma a enfraquecimento aqui, né? Essa correção meio arredondada, meio que um canal expandido, né? Ó, aqui já foi subindo uma certa fraqueza, mais uma cunha, né? Aqui, uma cunhazinha, uma cunha de alta e 3 puxados, 1, 2, 3, ó, até um tipo a reverso aqui, ó, até uma entradinha aqui na venda, um tipo a reverso ou um rompimento aqui, ó, fez um rompimento, rompeu a cunha, pullback, pivô de baixo. O único detalhe aqui é que tinha 200 do 5, né? Pode ver que com a 200 do 5 ela não andou, né? Ó, uma outra entrada aqui na inversão da 9 com a 20. O único detalhe aqui era VWAP, né? Esse era o risco de estar vendendo contra a VWAP. E pode ver que quando a VWAP está aqui, ó, o preço não vai, não anda. Ó, quanto tempo ele ficou aqui até andar. 1 hora até andar. Porque ele tinha VWAP e ó, 200 do 5 na cara. Então ele bateu, volta pro back e vai acumulando até romper. A partir do momento que rompeu, ó, a 9 rompendo, a 200, o mercado foi embora. E aí ele já rompe o suporte, que era a mínima do dia. Aqui.
Acabei entrando na ansiedade aqui, mas o GE foi respeitado. Mas é bom estar sempre... Fiz bastante revisão no final de semana do operacional, e no momento que eu cliquei, já vi que tinha errado a operação pelo fato das características do meu operacional ter ficado fora. E foi uma entrada aí que conhecida como FOMO, né? Que é o Fear of Out Movement, medo de ficar de fora da operação. E a gente fica com medo do mercado andar e a gente não realizar a entrada, né? Quando o mercado está oscilando. Então, quando está na formação da barra, uma barra extremamente grande e acelerando, a gente fica ansioso e acaba clicando. Por isso, exercitar bastante o operacional até o ponto que a gente fica automático e aguardando somente aquelas características essenciais para estar executando uma operação com uma probabilidade boa a nosso favor. E essa aqui não era muito boa, não. O contexto aqui era bom, eu errei o time de entrada, né? Porque aqui, ó, a gente teve um topo duplo. Vamos olhar aqui o movimento macro, né? Para entender o contexto da movimentação para a queda, e não só o padrãozinho indicativo, o setup, né? Que todo mundo quer aquele setup automático de ancorou na média e entra. E aí tu não sabe se vai andar, aonde que pode parar. E a importância de entender o contexto de movimentação do preço. Ele veio numa tendência forte, macro. Ó, veio desse movimento forte, que é o breakout, né? E entrou para dentro de um canal. Começou a fazer movimentações mais amplas. Começou a aumentar o range. Aumentar, rompe mais longo, correção profunda. Aqui ele já entrou numa lateralidade, porque quando a gente tem um canal expandido, ele vai entrando para dentro de uma lateralidade ou iniciar uma reversão, que foi o caso aqui da reversão, né? Então aqui ele fez um topo duplo, né? Ó, quem gosta de padrão, topo duplo, dentro de um contexto de um canal expandido, alto e uma lateralidade macro, bem macro aqui, né? Ó, se a gente pegar o dia 30 até agora, ele fez uma grande lateralidade, ó, igual na intraday. Então ele está alto na lateralidade, então a probabilidade de um movimento de venda aqui é grande. Só que no intraday a gente tem que aguardar o time de entrada, né? Mesmo que o contexto estava certo para venda. Se tu errar o time de entrada, é melhor estopar e melhorar a leitura. Não mexe no stop, não alonga a operação, porque no final a conta não fecha. Pode ser aquele dia que tu vai alongar o stop aqui para cima e o mercado vai estourar na compra e tu vai tomar uns 3, 4 dias ou um mês aí de lucro que tu vai botar no lixo por não aceitar o teu prejuízo naquela hora. Aqui ele fez um rompimento e entrou. Deixa eu botar de amarelo aqui, está muito colorido. Vamos limpar aqui. Ó, final do dia ele rompeu, né? Rompeu o canal expandido aqui e entrou nesse range aqui, bem no suporte, ó. Ó, nessa mínima do dia de ontem, né? Ele ficou oscilando bem no meio, ancorado ali na média de 200, né? E aqui ele foi acumulando para armar um power breakout. E aqui no ponto que ele rompeu, poderia ter entrado até no rompimento aqui, ó, dessa mínima, stop acima, que é um rompimento de power breakout. Só que aqui tinha uma média de 200 dos 5, mostrou a dificuldade. A gente está operando contra as médias dos 60 minutos. Ó, tinha a média 20 dos 60. Ainda estávamos com a 9 por cima da 20, então a tendência primária aqui pelos 60 minutos é de alta ainda, mas a gente está alto em uma lateralidade e ele pode inverter, mas a gente tem que estar sempre de olho nas médias também. Vamos para o 2 de novo. Dentro desse contexto, ele iniciou
com o canal expandido, alto numa lateralidade macro, que é dos 60 minutos, iniciou uma reversão, fez uma acumulação estreita, rompeu, né, esse Power Breakout em formato de cunha de baixa. Então a cunha ela pode formar uma reversão, mas aqui ela falhou. Quando ela voltou para dentro, ela acabou respeitando as médias e ela não conseguiu nem renovar topo e nem romper. Para iniciar a reversão, ele teria que ter armado aqui um fundo duplo e rompido essa LTB, linha de tendência de baixa, e armado um pivô de alta. Poderia acontecer isso. Aí o problema é de alongar muito stop, deixar um stop aqui de 600 pontos com a mão cheia ou 700, achando que o mercado não vai. Ele devolve tudo, arma um fundo duplo e vai lá buscar o topo do dia anterior. Não tem como a gente ter certeza do que o mercado vai fazer, a gente vai reagindo conforme ele vai formando. E aqui ele rompeu, já sinalizando que tinha uma pressão vendedora forte. Então, a terceira barra do dia já mostrou que tinha vendedor, uma barra de 500 pontos. E aqui subiu fraco, né? Formando uma cunha, rejeitando a 200, não trabalhou acima da 200, não fechou o gap da abertura. Ó, tinha um gap aqui da abertura. E o gap não foi fechado. Vai fechar? Não sei se vai fechar. Gap só sinaliza uma região sem negociação. Pode sinalizar uma pressão, né, para o lado que ele abre. Por exemplo, aqui ele sinalizou uma pressão de venda, né, mostrando que o mercado já abriu mais forte para queda, mas não necessariamente que ele tenha que fechar, né, mas é uma região que pode acabar buscando. Aqui, como eu tinha comentado, as duas operações, poderia realizar essas operações, mais arriscado, né? Pelo contexto que aqui as médias a 20 já estava por baixo da 9, mas respeitou a 200, né? A 200 é mais forte. Só que aqui tinha média 200 do 5, aí a opção, entrar por risco, é uma operação mais arriscada, levando em consideração aqui a lateralidade desse range aqui, ó, aqui é uma lateralidade no movimento da abertura. Por quê? Porque ele fez uma compra, buscou fundo e ele não armou um pivô de baixa. Ó, ele rompeu na compra, né? Fez uma pernada, mas não armou um pivô de baixa, né? Aqui foi um pivôzinho, né? Ó, primeira puxada do gap, fez um pullback, pivô de baixa. Mas aqui ele já retornou buscando a região de topo do pullback, então aqui se torna uma lateralidade, ó, até aqui. Só que aqui ele foi formando uma espécie de triângulo descendente, né? Ó, com o fundo da abertura. Um triângulo descendente, sinalizando que o... Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó, fazendo topos descendentes e mantendo o suporte aqui, ó. Então ele bate no suporte, mantém aqui o nível e vai formando topos descendentes, aguardando a inversão das médias, porque aqui tínhamos que a 200 do 5, então ele não, ó, 9 a 20 ainda por cima da 200, o mercado não andou, ele voltou a fazer um pullback até o ponto que rompeu, ó. A partir do momento que rompe a 9, ele já mostra que está forte na venda, e aqui deu uma entrada tanto pelo 5, foi uma boa barra, uma ancorada na 20, na 9, na VWAP, quanto pelo 2, ó, um 2 mais barato, ó. Aqui também deu uma, aqui também, aqui já era o movimento da cunha, né? Aquela cunha de alta,
que ele rompeu, ó, fez um topo duplo, fez o rompimento e aqui armou topinho duplo. O risco aqui eu até marquei uma entrada, ó, nesse bar reverse, só que o risco aqui era 205, né? Então ele poderia aqui dar uma violinada ainda. Era uma entrada mais arriscada, essa aqui. Aqui já muda um pouco, mas ainda assim tinha uma pressão compradora forte aqui, ó. Eu marquei essa barra aqui, mas eu aguardaria uma segunda entrada, que foi essa aqui. Aí já muda o contexto já, ele já vai estopar duas barras fortes de compra, ó, essa aqui e essa aqui. Então tá bem próximo de romper elas. E aqui na ancoragem, né, da média 50, VWAP 20 e já rompendo a 200, né, que a gente olhou no 5. Aqui já foi um pullback pós-rompimento. Olha, rompeu, confirmou o rompimento, deu mais uma puxadinha, aguardou a 9 e a 20, ó, rompeu o suporte. Então o pessoal não estava confiante ainda, querendo iniciar aqui, ó, uma espécie de reversão. Ó, 3 puxadas, né? 1, 2, 3, querendo iniciar aqui uma reversão, mas o contexto das médias, o contexto das médias estava muito forte e ele veio embora, ó. Aqui uma excelente entrada, já sinalizando, poderia entrar também no rompimento aqui, tanto nessa quanto nessa. Aqui uma confirmação melhor, stop de 200 pontos, ó, foi embora, sem pullback, sem calor, uma entradinha, 6 minutos, ó. Essa aqui foi linda, melhor entrada do dia. É o contexto, né? Aguardar melhor matemática a nosso favor. Hoje não foi o caso, acabei errando. Aqui a entrada no 5 entraria no rompimento, que é um halt na 9, né? Ó, ele faz a primeira e já rompe logo na segunda. E foi embora. Vamos ver alvos de Fibo. Ó, cravou alvo de 100% da projeção desse triângulo descendente. E foi a mínima do dia. Aqui tínhamos suporte, né, do início do canal. Tínhamos uma retração macro. Ó, não chegou a pegar a primeira retração de Fibo. Aqui seria o 38, né? Tá invertido aqui. Retração de 38, que é uma das primeiras. Ele não chegou a tocar, mas ficou bem próximo. Ele segurou mais no primeiro alvo do segundo alvo de Fibo, né? Alvo de 100% aqui dessa projeção. E aqui uma boa entrada também, ó, nesse suporte lá do início do canal. Ele deu uma pancada na venda, e fez duas puxadas, né? O Brooks comenta, 10 bars and 2 legs, aguardar 10 barras e 2 pernadas. Então ele fez, ó, 2 puxadas, uma entradinha aqui, T-bar reverse ancorado nas médias. Aqui mais uma entradinha, mais um topo duplo ancorado nas médias, mostrando continuidade e respeitando, né? Ó, a 9 sempre por baixo da 20 e ele respeitando a 20. E aqui a condução mais arriscada já, né? Aqui foi uma venda melhor, aqui já está mais na cara do alvo de 100%, então é uma entrada mais arriscada. O ideal é vender mais na retração, né? Na correção. Aqui já ficou mais caro. Não sei se pagou aqui, pagou 1 para 1. É o tipo de entrada aqui que, se não mostra continuidade, tem que proteger a operação. Ó, vai falhando, ó, rompe e deixa pavio aqui. Novamente, que mais uma entrada. Ele rompe de novo, ó, essa mínima
e já larga uma compra. Aqui já dá para zerar a operação. Já foi formando meio que um canal expandido aqui, né? Aqui já ficou feio. Ó, canal expandido. O mercado foi aumentando o range, já não acelerou a venda, falhando fundos. Ele vai dando sinais. O preço sempre vai dando sinais de fraqueza no movimento. E se a gente fica abraçado na operação, acaba devolvendo. Aqui ele já rompe, armando um pivô de alta. Ó, pivô meio desengonçado. Mas foi um pivôzinho de alta. Tava meio fraco aqui porque a pancada aqui na venda foi forte, né? Mas ele foi fazendo aqui um fundo meio arredondado já. Fundo arredondado, ele pode estar iniciando uma reversão, né? Ó. Foi arredondando a parte, pode botar até por baixo aqui. Aqui já deu uma comprinha com contexto melhor das médias. A gente visualizando aqui que ele rompeu, né, esse canal expandido e armando aqui um contexto já de pivô de alta. Aqui seria uma boa entrada, onde barra reversa já com a 9 e a 20 cruzando a média de 50. Então aqui foi uma boa barra, vendo que ele teve dificuldade, né, batendo na retração no alvo de 100%, né? E aqui já foi formando um fundo arredondado, mudando ali o contexto do movimento de baixa e já entrando para uma reversão. Ó, foi fazendo o canal expandido. Aqui ele rompe e vai armando o pivôzinho de alta. Aqui ele faz um pullback pós rompimento. E aqui seria uma entrada. Poderia entrar nessa barra no rompimento. Ou no topo da barra. Stop na mínima aqui do contexto. Vamos ver quanto é que ficaria o stop. Porque aqui ele sai da 9, né? Não sai bem da 20. Nessa região tá bem perigoso, porque ele está bem próximo da média de 200. Então a entrada melhor no rompimento. Levaria aqui até 200 pelo menos. Aqui já está muito próximo já. Stop de 250. Não ficou um stop muito caro. O ideal seria aqui onde ele ancorou na média de 50. Aqui deu mais uma entradinha. Só que aqui já na cara da média de 200. Já. Ó, pelo 5, aqui a gente começou a ter a inversão da 9 com a 20. E ele rompe acima na média de 50. Já mudando a pressão compradora. Para quem gosta de deixar exato na barra, ó, ele veio só estopar, veio uns 10 pontinhos abaixo e seguiu o baile. E eu não gosto de deixar muito cravado na barra, a não ser que está dentro do meu limite financeiro. Mas se é um stop aqui que está 150, eu vou botar pelo menos 200 aqui. Para evitar a violinada, se o contexto de reversão tá ok. Agora se ali estopando ela já muda. Porque aqui era a primeira puxada ainda. Aqui ele deu uma sacaneada. Não é normal, né? Mas eu não gosto de deixar zerado assim na barra. Aqui deu mais uma entradinha pelo 5. Aqui já mudou o contexto dos 5 minutos, ó. A 9 e a 20 por cima na média de 50. Deixa eu ver se tocou na... Chegou a tocar, mas estava respeitando aqui, ó, fechando na máxima. Essas barras aqui são as melhores, ó. Fecha na máxima. Vamos ver pelo 2. Aqui pelo 2, último bar reverso, corada na 200. 9 a 20, já cruzando a 200. Proteger aqui no barra barra por causa da VWAP, pelo menos. Aqui rompeu a VWAP, aí tu bota no 0 a 0. Se chegou na VWAP aqui, já colocaria no 0 a 0 aqui. Não ia pagar para ver operando contra a VWAP. E foi embora, né? O mercado estourou.
foi esse fundo arredondado aqui. Tínhamos a média de 50 de 60 minutos. Deixa eu pagar essa retração. E a compra, né? A compra foi forte aqui. E o mercado está só fazendo uma correção. Ó, a reversão foi forte na compra, tanto no 60 quanto no diário. Então a barra compradora forte. Olha aí o pavio que está deixando ancorado nas médias pelo gráfico diário. Dá uma apagada aqui. Ó, 9 invertendo para cima da 20. Mercado se alinhando aí para alta, né? Mas alto na lateralidade. Então a gente pode pegar mais uns dias laterais aqui ainda, até o mercado fazer uma boa ancoragem e andar. Mas a gente não está livre de sair uma bomba por aí, ou uma notícia, mercado derreter ou explodir na compra. É isso aí, pessoal. Essa foi uma leitura de hoje. Quem gostou, deixa um like e já se inscreve aí para estar acompanhando mais operações. Não vou deixar de mostrar os prejuízos. É ali que a gente vai extrair mais conhecimento para estar evoluindo todo dia. Tamo junto, bora para cima, que amanhã tem mais mercado.